Vasco, né, cara? Bora começar o vídeo falando sobre preparação, porque agora, na manhã de domingo, né, agora há pouco, terminou o treinamento do Vasco lá no CT Moacir Barbosa, né? O técnico Pedro Emanuel não tá dando folga para ninguém, tá? Os outros clubes aí folgando, hoje todo mundo aí se preparando para assistir a final da Copa aí entre Argentina e Espanha. No Vasco não teve folga, não teve, até porque não merece, né? Até porque, sinceramente, eu acho que tiveram folga pra caramba, né? Depois que a Copa do Mundo começou, 2 semanas de férias, começaram a treinar, e o que a gente viu dentro de campo aí no jogo contra o Vitória da Bahia foi um desastre, né, cara? Foi horroroso. Então, realmente, o técnico português está certo em não liberar os jogadores nesse domingo. Treinaram forte, né? Participaram ali na parte, no começo do treino, de um treino muito forte físico. Depois ele fez uma preparação tática da equipe, né? E pelo que a gente soube, ele está separando a equipe. Equipe A, equipe B. Equipe A é do Campeonato Brasileiro, equipe B é a da Sul-Americana, né? Soubemos aí que tem muitos meninos do Sub-20, né? Inclusive garotos do Sub-20 que ainda nem estrearam no profissional, né? Que ontem foram poupados do jogo do Sub-20, não jogaram, né? Então, esses meninos aí provavelmente vão viajar na quarta-feira. A gente deve ter algumas caras novas, né? Alguns meninos que muitos não conhecem, o Alisson, o Juninho, né? Garotos que aos poucos vão ser aí integrados ao time profissional do Vasco, inclusive meninos do Sub-17, tá? A gente pode ter até surpresas de garotos ali do Sub-17 sendo aí relacionados para esse jogo da quarta-feira contra o Independente de Medellín. Mas a cabeça do Vasco, de verdade, né? Sinceridade, humildade, toda a cabeça do Vasco está no jogo contra o Mirassol no próximo final de semana. O Vasco tem que ganhar de qualquer jeito. E o Vasco, ele é saco de pancada do Mirassol. Desde que o Mirassol subiu para a Série A, são 3 jogos entre as duas equipes, com 3 vitórias da equipe paulista. Então, esse jogo do próximo final de semana, o Vasco vencendo, a gente ainda deve ficar na zona do rebaixamento, tá? Só para explicar para a galera. E o Vasco perdendo ou empatando, meu amigo, a gente se afunda no Z4. A gente pode chegar próximo à última colocação do Campeonato Brasileiro. Então a situação é essa, irmão. É foco no Brasileirão, esquece Sul-Americana, bota o time alternativo, bota a garotada, e é isso que o treinador tá fazendo nesse momento, né? Colocando as atenções ali, dividindo as atenções entre o grupo A e o grupo B, para quem sabe, né, nesse jogo de quarta-feira, vai que o Vasco vai lá, encara o Independente Medellín, com um time alternativo, com esses meninos, os garotos jogam bem pra caramba, meu irmão, pega esses moleques e joga, bota pro jogo contra o Mirassol. Eu, sinceramente, acho que deveriam fazer isso. Bom, meu amigo, vamos falar agora sobre reforços, tá? E vou começar falando aqui sobre De Ossa. Essa novela De Ossa finalmente parece estar chegando aí no seu último capítulo. Após aproximadamente 30 dias de negociações, com várias idas e vindas entre Vasco e Betis, o acordo está muito próximo de ser concluído. O Real Betis aceitou as garantias bancárias apresentadas pelo Vasco e Nelson De Ossa deve chegar a São Januário por empréstimo com opção de compra, através de metas a serem batidas. Nesse momento, as partes discutem apenas os últimos detalhes financeiros, principalmente se o Vasco fará um pagamento inicial ou em uma data futura. Entre Vasco e Nelson De Ossa está tudo acertado. As partes já chegaram a um acordo em relação às bases salariais, luvas e tempo de contrato. Outro ponto importante é que a negociação contou com a participação direta, do novo investidor do Vasco da Gama, que atuou ali nos bastidores para dar as garantias necessárias e destravar o acordo com o Betis. Se tudo ocorrer conforme o planejado, o De Ossa vai desembarcar ainda nessa semana no Rio de Janeiro, com o status aí de primeira contratação da nova gestão, de Marcos Lamáquia. Ele deve chegar aí nessa próxima semana para realizar exames médicos e assinar o contrato com o Vasco da Gama. A apuração foi dos amigos do NT Vascaínos, que vem acertando várias aí há muito tempo já, em relação a contratações. Então, o Betis aceitou as garantias do Vasco, a proposta está aceita, faz agora a final de negociação e o De Ossa já é aguardado aí essa semana no Rio de Janeiro para realizar exames e fechar com o Vascão. Vamos aqui agora à próxima informação sobre toda a questão envolvendo também os valores financeiros do empréstimo do Vasco. Sobre valores para o Vasco ter um fluxo de caixa durante esse momento, justamente por conta, depois do afastamento do presidente Pedrinho, por conta daquela manobra jurídica, política, o Vasco fez neste final de semana uma solicitação à Justiça do Rio de Janeiro para receber um DIP,
que é a modalidade de empréstimo para empresas em recuperação judicial. O valor de 40 milhões para receber da Almirantes Companhia, empresa de Marcos Lamáquia. O empresário possui negociações para assumir a SAF Cruz Maltina. O Vasco, que realizou esse empréstimo na última temporada por 80 milhões junto à Crefisa, agora por esse mecanismo tem ali o valor pedido à Justiça do Rio de Janeiro para receber, justamente para movimentar o seu fluxo de caixa e ter tudo em dia, né? Os salários, toda a mobilização financeira. Se aprovado, o dinheiro cairá de forma integral e em parcela única. Não haverá juros remuneratários. O valor será diluído no total do aporte que Lamáquia fará quando assumir a SAF do clube. Ao todo, o investimento total passando aí dos 3 bilhões. Isso já não é novidade, né? Tem incomodado alguns clubes, né? Principalmente o presidente do Flamengo, tem incomodado uma parte também da imprensa, uma movimentação muito grande nos bastidores, porém tanto o Lamáquia como a diretoria do Vasco vai à CBF, tem uma auditoria, tudo moralizado, legalizado para que a venda aconteça de forma transparente. E da parte do torcedor é interessante se atentar à questão do contrato. O contrato tem que ser aberto, o contrato tem que ter a noção do torcedor. E aí, tendo tudo às claras, que é o mais importante, mais interessante para o torcedor Cruz Maltino, acho que o Lamáquia ele deve satisfação à torcida. A diretoria do Vasco deve satisfação à torcida e, claro, a CBF, aos órgãos reguladores, que falam, que pensam por aí, em tese, né, porque se incomodam em ver o Vasco tendo um alto investimento, é questão deles, é pensamento deles, mas estando tudo legal, dentro da justiça e, sobretudo, torcedor Cruz Maltino aprovando, então, dentro da legalidade, esses valores vão ajudar e muito, né? E não é à toa que o Lamáquia já vem participando indiretamente desta negociação sobre Nelson de Ossa, já tem aprovação.